conhecido como o livro das revelações e das maiores profecias. João, apóstolo de Jesus Cristo, um dos quais foram escolhidos, irmãos, para fazer parte da propagação da graça que o Senhor Jesus veio trazer a todos os viventes da terra, um homem escolhido para andar com Cristo, e percebendo, irmãos, a missão dele e tudo aquilo que ele veio trazer a todos nós, foi desenvolvido nele mesmo um sentimento espiritual, porque, aleluia, até então, antes de conhecer o próprio Cristo, era um simples homem, bendito seja o nome do Senhor, mas é impossível, irmãos, todo aquele que anda com Cristo ser o mesmo que era quando conheceu a Jesus Cristo. E como comparação disso, podemos avaliar a nossa própria vida, a nossa própria história, quando olhamos, quando Deus nos chamou nessa graça que éramos, e nesse momento já percebemos alguma transformação dentro de cada coração. Já não somos mais aquela mesma pessoa, aleluia, quando no caminho da escuridão e das trevas Deus nos encontrou para mudar os destinos da nossa vida, aleluia. E João não foi diferente, irmãos. Para ele chegar nesse patamar, nessa condição de receber da parte de Deus uma excelente revelação acerca dos tempos que viriam, foi necessário ele passar por grandes dificuldades, por grandes lutas, por grandes, aleluia, sofrimentos. E nessa ilha que ele foi lançado, irmãos, ele já estava numa situação de sofrimento. Muitos discípulos, muitos apóstolos já haviam sido mortos ali por professar o Evangelho, por não negar o nome de Jesus Cristo. E João, irmão, salvo erro, foi um dos únicos que morreu pela idade, porque ele foi enviado para a ilha de Patmos, uma ilha da Grécia, que era levada ali, irmãos, os homens condenados por grandes crimes que cometiam. Ele foi contado entre os criminosos, aleluia, mas sendo um homem reto perante Deus, aleluia. O seu único pecado foi que nos seus lábios havia a palavra de salvação para transformar a vida do homem e da mulher, para modificar os costumes e o coração, para que o homem deixasse de ser obrador de iniquidade do pecado e viver com Cristo uma nova vida debaixo da graça, segundo, irmãos, a eleição que Ele mesmo reservou a cada um de nós. E quando ele chega ali, irmãos, já avançado na idade, porque ele já estava, irmãos, aleluia, já era um homem idoso, aleluia, está escrito pelo que lemos, ele escreveu essa carta ali uns 60 ou 70 anos depois da morte de Jesus Cristo, e ele é levado para lá, irmãos, para padecer até a sua morte, aleluia, mas até ele foi surpreso dentro de uma caverna, acreditando estar sozinho. Ele teve uma das maiores visões registradas no livro da palavra de Deus. Está escrito que o homem se apresenta até ele, os seus cabelos eram alvos como a neve, e a sua voz era como voz de muitas águas, e dizia para ele assim: João, escreve tudo que eu vou te dizer, porque eu vou te revelar o que acontecerá nos últimos dias, e essa palavra precisará ser levada à tua posteridade, porque todo homem, toda mulher que ouvir a palavra da verdade da vida, terão que ter a compreensão de como serão os últimos dias na face da terra. E nisso, irmão, ele começa a escrever, ele começa a relatar aquilo que o próprio Cristo dizia no seu ouvido, ali como uma orientação dos dias que viria. E 21 de Apocalipse já dá quase que o desfecho da história, as últimas revelações, as últimas instruções acerca do fim, para que todo aquele que permanecer fiel, aleluia, um dia provará do que está escrito aqui, irmão, porque ele começa dizendo nessa palavra: e vi uma nova terra e um novo céu, porque as coisas antigas já são passadas, e a nova Jerusalém já se aproxima de todos nós. Irmão, o mundo e o adversário com as suas armas e ferramentas, diariamente ele trabalha para arrancar de nós a preciosidade da graça e tirar do nosso coração, aleluia, o elo que foi feito pela esperança da vida eterna. Aleluia, quantos que entram na casa de Deus, as esperanças caídas, a moral abalada, aleluia, muitas das vezes até a fé abalada, mas todo aquele que se apresentar diante de Deus, buscando socorro, ajuda e condição para a sua caminhada, o próprio Deus nos receberá para derramar sobre a nossa vida as virtudes necessárias para a continuidade da nossa caminhada nesta terra também. Irmão, aleluia, João, ele foi agraciado, porque foi um homem que, aleluia,
sua própria morte. Aleluia, porque o próprio Cristo descrevia para ele como seria a Nova Jerusalém. Aleluia, a terra que estava nos aguardando. Ele dizia: olha, diz para o povo que o choro vai ser só por um momento, porque eu já estou preparando morada. E João diz isso, irmão, quando escreve ao povo de Deus. Ele dizia: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, eu estou preparando lugar para todos vós. Irmãos, veja, aleluia, que o próprio Cristo, por muitas profecias, ele surge no ventre de Maria Virgem, aleluia, como aquele que seria portador de uma salvação que seria apregoada sobre os quatro cantos da terra, porque o próprio Cristo foi desprezado pela sua própria família. Muitos não creram na palavra que ele trazia, tentaram matar ele antes da moda, antes do tempo, tentaram ceifar a sua vida, mas a todo aquele que deu ouvido à pregação, e o próprio profeta Isaías um dia já previa: quem deu ouvido à nossa pregação, e a quem se estendeu o braço do Todo-Poderoso, porque irmão, só aquele que tem em si mesmo fome, sede e desejo das virtudes santas será suprido pelo poder da palavra que se revela para nos alimentar mediante a nossa condição perante Deus. Cristo nasce, ressurge, irmãos, aleluia, e muitos aguardavam o Messias esperando que ele viria como rei, acreditavam que ele viria sentado sobre um cavalo branco, todo poderoso, assentado sobre um trono para governar esta terra. Não, irmão, porque esta terra é muito pouco, esta terra é um rascunho, aleluia, que já está sendo preparado para o fogo. Ele veio para falar da grandeza de uma morada celestial, aleluia, que não pode ser contaminado pelo pecado, porque lá entra pecador, mas pecado não vai entrar. É por isso que a cada culto a palavra vem para purificar a nossa vida e nos trazer a atenção de que nós precisamos, irmão, trilhar o caminho das melhoras junto à presença de Deus também. Foi desprezado, ele sofreu, irmãos, tiveram ele como malfeitor, como mentiroso. Dá para entender? Porque muitos pensam que a nossa guerra é lá fora, irmão, mas quanta guerra, fogo amigo, muitas das vezes que se levanta no nosso próprio meio, a espada de um irmão que se levanta contra o outro, e como lemos nesse tópico, irmãos, quanta coisa que surge entre nós mesmos, porque o adversário ele quer semear a discórdia, ele quer semear o desentendimento, para que, aleluia, em nós mesmos seja cessada a nossa fé, mas bem-aventurado é aquele que vive essa vida com cuidado, disposição e cautela, dizendo: Senhor, eu conheço os preceitos da Tua palavra, eu não posso desviar os meus olhos da conduta da Tua lei, porque eu sei que se eu estiver enquadrado nos Teus preceitos, não há luta que não vença, não há choro que não cesse, e não há provação que não acabe. Como está a tua situação nessa noite? Você está procurando melhorar a tua conduta? Deus já manda te dizer: aquilo que a tua mão não alcança, essa palavra vai alcançar por você. Irmãos, como podemos imaginar que uma, aleluia, simples vida, pouco durável, que surge hoje, amanhã, aleluia, alguém cai no esquecimento, aleluia, morreu, já não existe mais, foi embora, já não se ouve falar nem mais do nome, numa curta existência